O exército israelense informou que cercou a cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, onde eliminou dezenas de membros e líderes do Hamas. A notícia surpreendeu a mídia, pois o exército confirmou que a 98ª Divisão atacou a parte oeste da cidade no dia anterior com o apoio da 7ª Brigada Blindada e da Brigada Givati. Sejam bem-vindos ao canal Alerta Militar. O cerco foi um grande avanço, mas não se sabe se isso ajudaria Israel a derrotar o Hamas ou a libertar os reféns em Gaza, enquanto as negociações para um cessar-fogo de longo prazo avançavam. Apesar das incertezas, a 98ª Divisão, a 7ª Brigada Blindada e a Brigada Givati entraram em Khan Yunis e tomaram ações que abalaram o Hamas. Vamos conferir como foi o cerco da cidade. A Brigada de Comando da 98ª Divisão realizou operações críticas no interior da cidade, que o exército considera um reduto do Hamas. O exército disse que a Brigada de Comando israelense eliminou membros do Hamas que usavam RPGs, atiradores e agentes que armavam explosivos em prédios e estradas a poucos metros dos soldados na cidade. O exército também informou que as unidades de comando que atuavam em Khan Yunis descobriram túneis, foguetes e outras armas prontas para serem lançadas. Essas operações foram importantes para o controle de Khan Yunis, mas o exército não parou por aí. Enquanto as forças israelenses operavam no interior de Khan Yunis, o exército anunciou que os reservistas da Brigada Sul de Gaza concluíram recentemente operações ofensivas e defensivas nos arredores da cidade. O exército disse que, para completar as operações, as unidades do 630º Batalhão de Reserva trabalharam com os engenheiros de combate do exército israelense para identificar e destruir poços de túneis de ataque do Hamas e outras infraestruturas subterrâneas na periferia do Conselho do Norte. O exército também disse que, como parte das operações da Brigada do Sul, unidades de reserva da 261ª Brigada fizeram movimentos significativos para destruir a infraestrutura do Hamas na zona fronteiriça. Após esses esforços, o porta-voz do exército contra-almirante Daniel Hagari relatou em uma coletiva de imprensa recente que os soldados israelenses continuam eliminando membros do Hamas, incluindo líderes seniores, durante confrontos intensos na área oeste de Khan Yunis. Entre os membros do Hamas eliminados estavam os principais comandantes de campo responsáveis pelas forças israelenses da região sul. Além disso, os comandantes do Hamas foram emboscados pelas forças israelenses durante operações recentes em Khan Yunis, pois o exército penetrou nas fontes mais profundas e escondidas da cidade. Por outro lado, o comportamento do Hamas em Khan Yunis e no sul de Gaza afetou a população civil. Diferente da maior parte do norte de Gaza, o sul de Gaza abriga um grande número de civis. O exército disse em um comunicado que estava ciente da existência da população civil, além de hospitais, e tentava evitar feri-los durante as operações. Israel acusa o Hamas de usar a população civil como escudos humanos, instalando-se em residências e áreas civis. À medida que os confrontos continuam, muitos palestinos foram deslocados mais uma vez e seguiram para a cidade mais ao sul de Rafah. Acredita-se que a maioria dos residentes esteja agora abrigados em edifícios públicos e acampamentos de tendas na área. Israel argumenta que o Hamas é responsável por essa situação. Também se acredita que os reféns mantidos no sul de Gaza ainda estejam em risco por causa das políticas do Hamas em relação aos reféns. 105 civis foram libertados pelo Hamas durante o cessar-fogo de uma semana no final de novembro. 4 foram libertados antes e 1 foi resgatado por soldados do exército israelense. Familiares dos reféns ainda detidos em Gaza apelaram por mais esforços para trazê-los para casa, mesmo que isso signifique restringir a guerra. Os esforços israelenses para chegar aos reféns continuaram depois de apreender um túnel do Hamas no norte da faixa de Gaza.
a Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, o maior grupo de telecomunicações de Israel, estão transmitindo mensagens pré-gravadas das famílias dos reféns várias vezes por dia. Por outro lado, o Hamas ainda não deu nenhum sinal positivo sobre a libertação dos reféns. Pelo contrário, membros da organização afirmam que adotaram uma política mais violenta do que pacífica. Um refugiado que se abrigou em uma escola em De Al-Balá, uma das poucas áreas que ainda não foram invadidas pelas forças israelenses, disse que a resistência vai transformar Gaza em um cemitério para os ocupantes. Sami Abu Zuhri, líder do burô político do Hamas no exílio, disse que as baixas israelenses são a prova da crescente força do braço armado do Hamas. Ele acrescentou que o objetivo dos Estados Unidos e de Israel de eliminar ou enfraquecer o Hamas é impossível. Claro, o exército israelense também sofreu baixas lamentáveis como resultado da violência do Hamas. Os israelenses consideraram os reféns como um sacrifício necessário na guerra contra o Hamas. Se você se lembra, da última vez que as forças de Israel informaram que 24 de seus soldados foram perdidos, 21 deles perderam a vida em um incidente em que 2 prédios desabaram quando as bombas de demolição instaladas pelo exército foram detonadas por um RPG disparado contra os soldados. Desde o início da operação terrestre, 219 soldados israelenses perderam a vida nos combates. Mas as baixas do Hamas foram muito maiores. A IDF relata que mais de 9.000 membros do Hamas foram eliminados em pouco tempo. Enquanto Israel continua suas operações para expulsar o Hamas da faixa de Gaza e destruí-lo, também está tentando resgatar os reféns da organização. Enquanto isso, a comunidade internacional tem expressado sua preocupação com a escalada do conflito e o destino dos reféns. O Conselho de Segurança da ONU pediu um cessar-fogo imediato e a libertação incondicional dos reféns capturados pelo Hamas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a situação em Gaza é insustentável e exortou as partes a retomar o diálogo para uma solução pacífica. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também apelou à moderação e à proteção dos civis, especialmente os reféns. Ele disse que os Estados Unidos estão prontos para facilitar as negociações entre Israel e Hamas, mas reafirmou o direito de Israel de se defender contra os ataques do Hamas e sua determinação em combater o terrorismo. Por outro lado, o Irã e a Turquia têm apoiado o Hamas e condenado a ação israelense como uma agressão e uma violação dos direitos humanos. Eles também pediram uma intervenção internacional para acabar com o cerco israelense de Gaza e garantir a libertação dos reféns. O conflito em Gaza tem colocado a região em uma situação de alta tensão e incerteza, com repercussões para a paz e a segurança no Oriente Médio e além. A esperança é que as partes possam encontrar uma saída pacífica para a crise e evitar mais derramamento de sangue e sofrimento. Os reféns e suas famílias merecem uma chance de se reunir e viver em liberdade e dignidade. Veremos o que essa situação nos revelará nos próximos dias. Obrigado por assistir. Não deixe de nos seguir para se manter informado. Até breve com mais informações.